Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o advogado criminalista Dr. Sanderson Moura, ele que está trazendo mais um workshop de oratória para você que quer aprender a falar bem, se comunicar, especialmente falar em público. Uma ótima dica, hein? Esse workshop de oratória, e daqui a pouco o Dr. Sanderson vai falar sobre isso. Mas o Dr. Sanderson, vamos falar também sobre a advocacia, sobre a pré-candidatura dele a senador pelo PRTB. É mais um candidato aí que deve vir para a disputa. Antes de chamá-lo, deixa eu convidar aqui os nossos amigos parceiros da Copserge para fazer parte do programa aqui também, né? Estão conosco aqui, é uma marca forte, é a Copserge, uma cooperativa que gera oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Está conosco aqui o Dr. Sanderson, advogado criminalista. Dr. Sanderson Moura está trazendo aqui para Rio Branco um workshop de oratória. Um workshop que vai ensinar você a falar em público ou aperfeiçoar o domínio que você já tem da comunicação. Vai ser sábado que vem no auditório da OAB. Boa tarde, doutor Sanderson. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, Rogério. Satisfação é toda minha. Então, eu comentava com o senhor antes de começar aqui a conversa que falar, e especialmente falar em público, é uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer. E a gente que trabalha na comunicação sabe muito bem disso. O quanto é difícil você ter autodomínio, autoconfiança, dominar o assunto que você vai discorrer. Então, todo curso direcionado a isso, para mim, é bem-vindo. É verdade, Rogério. A oratória tem seus segredos, é uma Sim. ciência muito antiga. Nasceu na Grécia, em Roma, e aprender a oratória e aprender a falar bem diante do público é sempre uma arte importante que acrescenta ao profissional. Seja ele advogado, jornalista, seja ele um estudante, um empreendedor, aquele que domina a oratória, ele se sai melhor na vida pública, na vida em sociedade. Nesse workshop, que é um dia inteiro de trabalho, o que é que vai dar para passar para o aluno? Olha, nós vamos ter uma parte teórica, onde nessa parte teórica nós vamos introduzir os alunos na história da oratória, nos fundamentos da oratória, como se organiza um discurso, como fala em público, como gesticula, essas questões mais ligadas à teoria da parte da oratória. Depois nós vamos ter um intervalo com som ao vivo, com um coffee break, e entraremos na parte prática, onde teremos algumas resoluções de exercícios, algumas declamações, desinibições, a gente falar em público, tudo isso a parte prática também para poder ter um efeito mais prático na vida do ouvinte, do auditório. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é a timidez, é a vergonha, né? Comumente falado que você tem vergonha de se apresentar diante de uma plateia. Como é que faz para quebrar isso? Olha, isso tudo tem técnicas também, né? Tem um livro especial do Reinaldo Polito que traz algumas dicas necessárias para a pessoa quebrar esse gelo e ser mais extrovertido quando vai falar ao público dentro do seu próprio estilo. Porque às vezes não adianta exigir uma pessoa que já tem uma natureza muito tímida que seja um extrovertido, mas pode trabalhar aquela natureza dela e ele ser um bom comunicador diante das pessoas. Por exemplo, ele precisa praticar, ele precisa se conhecer mais, seu nervosismo, e ele precisa conhecer o assunto. Um dos maiores medos que eu tenho quando eu vou falar em público é de parecer superficial. Então eu me preparo, meu conteúdo, me capacito, porque esse medo eu, inclusive, nem quero perder se não tiver algo melhor. É importante ter esse medo porque me faz me preparar, me ler, estudar, me capacitar melhor. Na advocacia, doutor Sanderson, o senhor ficou conhecido como um bom orador, muito bom de júri. Quer dizer, num júri você, como advogado, tem que convencer o júri a acreditar naquilo que você está apresentando. Então, muito além de passar uma mensagem, é convencer a outra pessoa, acreditar naquilo que você falou. Aí é um degrau acima, né? Tem quatro aspectos da oratória, Rogério. Se você tirar, você acaba com a oratória. Por exemplo, o conteúdo.
Se um orador não tiver conteúdo, ele não é orador. Ética. Tirou a ética, o orador perde a credibilidade, a honestidade, um aspecto relevante da oratória. A personalidade agradável, a capacidade de ser um diplomata, de saber lidar com as pessoas, com o pensamento das pessoas, como pensa cada grupo social. E a adequação, a pessoa tem que ser adequada em cada momento. Como ele vai falar no júri, como é que ele vai falar numa entrevista, como ele vai falar pessoalmente. Então, cada lugar tem o seu aspecto adequado para se posicionar. E tem outras questões como naturalidade, espontaneidade, clareza, tudo isso são aspectos importantes da arte de falar bem. E para fazer júri de forma, vamos dizer, mais qualificada, o orador ele precisa conhecer a história do tribunal do júri, da advocacia, de como decide o tribunal do júri, que muitas vezes não é como decide o juiz. Tem muitos outros aspectos que o ato de fazer justiça é diferente da pessoa que está lá em quatro paredes, no ar-condicionado. Tudo isso precisa de uma leitura, já começou a enveredar pela forma como ele fala no júri, né? Já começa a levar a gente a pensar conforme ele quer. Muito interessante essa técnica, né? Mas, doutor, vamos acelerar. O workshop, ele tem também uma função social, é um trabalho beneficente, não é isso? É um trabalho beneficente, é uma realização do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, tem um investimento de R$100, o público é para jornalistas, advogados, líderes comunitários, religiosos, para estudantes, para todos aqueles que querem aperfeiçoar melhor. Eu garanto que o professor Antônio Gomes, que vai ministrar essa palestra comigo, nós iremos oferecer um produto de alta qualidade, um produto que tem referência na solidez, na qualidade do conteúdo e que isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que assiste uma palestra como essa. Tem uma coisa que eu sempre digo, não subestime o poder de uma palestra e não subestime o poder de um livro. É verdade. O Antônio Gomes, que você citou, é professor de língua portuguesa, é cerimonialista. É cerimonialista, é uma pessoa que fala bem em público e tem muito a nos ensinar. Muito bem. Agora deixa eu falar um pouco de política também. O doutor Sanderson é pré-candidato a senador pelo PRTB. Filiou agora já nos últimos dias do prazo, né? Como é que está essa fase de pré-campanha, doutor? Olha, Rogério, a palavra, a inclinação que eu tenho pela oratória, pela palavra, me levou naturalmente a esses espaços. A inclinação para a palavra me levou a ser líder sindical, a líder estudantil, a advogado e naturalmente tem me conduzido à vida pública também. Nós estamos trabalhando essa pré-candidatura de uma forma natural, dentro das nossas possibilidades, mas a pré-candidatura é certa. Nós estamos vendo um atual cenário político do Brasil que precisa que pessoas que tenham um pensamento diferente, renovado, qualificado, ético, possam dar sua contribuição, porque a nossa única esperança é pela política, é pela renovação. Eu não vejo outra saída para tudo isso. Se a pessoa me mostrar uma outra saída, sem ser pela uma renovação na política, eu posso até acreditar se realmente existe ela. Então, estou colocando também o meu nome em apreciação desse processo eleitoral, mas sem grandes pretensões, vamos dizer assim, de querer ser mais do que um candidato ou outro, mas confiando de que é um momento necessário de renovação. Eu diria o seguinte, doutor, sem pretensões de ser mais do que um candidato ou outro, mas sendo, né? Porque os nomes que tem aí são bem questionáveis. Mas, enfim, quando chegar o momento da campanha, qual vai ser o seu discurso? O que o senhor vai evidenciar para o eleitor, exatamente para que ele tome essa decisão? Para a gente fazer com que o eleitor acredite em política está muito difícil. Pois é. Que ele acredite em política, que ele acredite em propostas, em mudanças. E o que eu tenho a oferecer para a população vai ser a minha biografia, meus pensamentos, minha história, minha dedicação à vida em sociedade, à advocacia, a minha vontade de transformar, de mudar. Agora isso vai caber ao eleitor. Eu não posso exigir do eleitor, do cidadão, que saia acreditando em qualquer renovação, em qualquer mudança. É um ato de conquista que a gente vai ter que pensar bem de como nós vamos chegar no coração do eleitor. Novamente acreditar em política, novamente acreditar em seus líderes. E nós estamos precisando de pessoas que tenham uma qualidade melhor na vida pública, nós estamos precisando. Cadê aqueles homens do passado? Um Cícero em Roma, um Rui Barbosa no cenário no Brasil? Aqueles homens que abrilhantavam, faziam que o legislativo fosse respeitado, que a política fosse respeitada. Nós estamos precisando novamente de homens da estatura desses homens no Senado Federal. A verdade é que... E no Brasil, eu acredito que possa ter alguns. O nível da política não se deve apenas à classe política, mas à sociedade que estabelece isso através das escolhas que faz. Como é que o senhor vê essa coparticipação do eleitor nessa realidade social e política? Isso que você falou é o ponto central. Nós não vamos mudar a política se o eleitor não se der conta disso. Eu acredito que já está se dando conta, porque é um choque muito grande de realidade.
pela crise política, crise econômica, pela situação que nós estamos vivendo, existe um choque de realidade no cidadão e no eleitor que pode proporcionar uma mudança de consciência e pode levá-lo a qualificar melhor seu voto. O senhor falou que é uma candidatura sem grandes pretensões. Eu não diria que seja sem grandes pretensões, porque tem essa carência de bons nomes, tem o seu currículo, que é um currículo que faz jus a uma candidatura de senador, portanto pode ser também uma surpresa. Existe essa possibilidade porque o povo está cansado dos mesmos nomes das pessoas que já estão na vida pública há muito tempo, então pode haver realmente uma transformação. Quando eu falo também que sem grandes pretensões, porque não vou ter essa estrutura toda que os outros candidatos têm, que já estão em cargos políticos, já estão numa trajetória política de muito tempo, né? Então, eu acredito que pode haver sim, quando o povo quer fazer uma transformação na vida política nacional. Deixa eu explorar um pouco mais da sua visão como advogado. Hoje em dia, vivendo tudo que o Brasil vive, o judiciário ganhou uma dimensão muito maior do que tinha até 10 anos atrás, vamos colocar. Como é que o senhor vê esse movimento da sociedade e esse empoderamento do judiciário, do Ministério Público, que praticamente tomou para si todos os problemas, né? Todas as demandas agora estão passando pelo judiciário. É porque nós vamos entrar no que nós estávamos falando ainda há pouco a respeito da oratória. Um dos 4 atributos que não pode ser tirados dela, a ética. Se o legislativo não tem ética, num parlamentar, num senador, num deputado federal, todos envolvidos praticamente em corrupção, um poder extremamente fragilizado. Em política não há espaço vazio. Quem tomou de conta desses espaços? O Poder Judiciário. Mas eu duvidaria se o Poder Judiciário teria esse poder todo se no Senado Federal, se na Câmara Federal tivessem homens de estatura ética, homens de elevada qualificação, vamos dizer, de conduta e de pensamento, se eles agiriam da maneira que eles estão agindo. Há necessidade de equilibrar os poderes da República. O Judiciário não é mais do que o Executivo e nem tem nenhuma razão para ser. E nem o Legislativo também é menor do que o Poder Judiciário. Há necessidade de um reequilíbrio, o Judiciário não pode estar executando obras, obrigando determinadas coisas que é só do Poder Executivo, nem legislando, muito menos legislando. Tem que estar no lugar dele de julgar, assumir a sua posição. Mas para isso nós vamos precisar de novos líderes, pessoas que possam fazer valer a Constituição e dizer para cada poder se restringir à sua competência e viver em harmonia e interdependência como estabelece a Constituição brasileira. É isso mesmo. Essa é uma visão lúcida, racional e que a política precisa muito, de forma urgente, enxergar as coisas como elas são, né? Exatamente. Doutor Sanderson Moura, muito obrigado pela vinda. Vamos encerrar falando do workshop, rapidamente, dando aqui o serviço para quem quiser. Olha, então eu quero convidar você, o cidadão, estudante, professor, jornalista, comunicador público, pastor, todas as pessoas que usam a palavra, que percebem a importância da oratória, de se fazer presente no nosso workshop. Teremos certificado de 4 horas. Vamos dar início às 14 horas, concluiremos às 18 horas e o ingresso pode ser comprado também lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos ter toda a estrutura necessária, todo o material de apoio para fazermos um grande evento aqui no nosso estado. Um evento cultural, um evento do intelecto, um evento que possa contribuir com o nosso crescimento. Muito bem, muito obrigado, doutor Sanderson. Muito grato, Rogério. O convite está feito a todos. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista, depois do intervalo. Até já.